Há dias em que penso que talvez tenha nascido com silêncio a mais dentro de mim. Não aquele silêncio vazio, de quem nada tem para dizer, mas um silêncio cheio de pensamentos que nunca chegaram à boca, de perguntas que não encontram ninguém capaz de as ouvir, de memórias que regressam sem serem chamadas, de pessoas que já partiram e continuam inexplicavelmente sentadas em qualquer lugar dentro de mim. Talvez por isso esteja tantas vezes sozinho. E não é que eu não gosto de pessoas. Gostei delas até demais. Talvez tenha sido esse o problema. Entreguei-me a conversas como quem abre janelas. Acreditei em palavras como quem acredita no amanhecer. Dei às promessas um valor que talvez nunca tenham tido fora de mim. E depois aprendi. Aprendi que há companhias que fazem mais solidão do que uma casa vazia. Que há mesas cheias de gente onde ninguém verdadeiramente está. Que há abraços onde o corpo chega, mas a alma fica à porta. E descobri, lentamente, que a solidão também pode ser uma forma de paz. Uma paz estranha, sem testemunhas, sem necessidade de explicar quem sou, sem ter de traduzir os meus silêncios por quem só compreende ruído. Quando estou sozinho, ninguém me pede que seja menos. Ninguém me pergunta por que penso tanto. Ninguém acha excessiva esta maneira quase absurda de sentir cada coisa até ao fundo. Posso simplesmente existir. E talvez seja essa a única liberdade que verdadeiramente conheço. Existir sem representação. Ser sem plateia. Respirar sem precisar de justificar o ar. Tenho esta doença antiga de pensar. Penso antes, penso durante, penso depois. Penso no que disse, no que poderia ter dito. Penso no olhar que alguém desviou, meio segundo antes de responder. Penso numa palavra colocada num lugar estranho. Numa pausa. Num silêncio. Na pequena alteração de uma voz que talvez ninguém tenha ouvido. E construo mundos inteiros a partir desses quase nadas. Talvez por isso me canse tanto. A minha cabeça nunca dorme verdadeiramente. Quando o corpo se deita, ela continua acordada, a percorrer corredores antigos, a abrir portas que eu já tinha fechado, a perguntar por que razão certas pessoas ficaram, porque outras partiram, porque amei quem me feriu, porque feri quem talvez me tenha amado. E volto aos meus erros, como quem regressa a uma cidade destruída para procurar, entre os escombros, alguma coisa que ainda possa salvar. Analiso a vida como se ela escondesse uma resposta. Analiso o amor como se tivesse cometido um crime. Analiso-me a mim como se eu próprio fosse um mistério que me foi entregue ao nascer sem instruções. E quanto mais procuro compreender, menos tenho a certeza de saber quem sou. Talvez seja isso pensar demais. Descobrir que cada resposta abre uma nova pergunta. Também aprendi a olhar para as pessoas. Não sei explicar como. Há qualquer coisa nelas que fala antes das palavras. Um movimento dos olhos, uma hesitação, uma frase perfeitamente normal dita com uma intenção que não é normal, um sorriso que chega tarde demais, uma bondade demasiado ensaiada, um entusiasmo que não alcança aos olhos, e eu vejo. Gostaria muitas vezes de não ver, seria mais fácil. Há uma felicidade própria em acreditar simplesmente no que nos dizem. Há uma inocência confortável em aceitar rostos como rostos e palavras como palavras.
mas perdi essa inocência algures. Hoje escuto também aquilo que não foi dito. Olho para o intervalo entre duas frases, para o lugar onde alguém respirou, para aquilo que mudou quando pensava que eu não estava a reparar. E quase sempre sinto primeiro o que só muito mais tarde consigo provar. Não é magia. Não é um dom. Talvez seja apenas cicatriz. Quem foi enganado muitas vezes aprende a reconhecer a aproximação da mentira. Quem viu demasiadas máscaras começa a reparar nas costuras. Quem ficou sozinho depois de ouvir demasiados para sempre passa a escutar essa palavra como uma espécie de tristeza antecipada. Por isso não confio depressa. Não porque tenha deixado de amar. Talvez precisamente porque ainda amo. Não entregue facilmente a chave, porque sei que custa mudar a fechadura quando alguém destrói a casa por dentro. Já acreditei no sempre, já acreditei no nunca. Já acreditei em não te vou abandonar. Já acreditei em podes confiar em mim. Já acreditei no brilho dos olhos de quem talvez acreditasse no que dizia durante os poucos minutos em que o dizia. E talvez ninguém tenha mentido completamente. Talvez sejamos todos sinceros durante breves instantes. Talvez o problema seja esse. As pessoas prometem eternidades com sentimentos que duram uma tarde. E nós? Os que acreditamos? Ficamos depois encarregues de sobreviver ao fim de algo que nos disseram que não teria fim. Então tornei-me cuidadoso. Há quem diga distante. Há quem diga frio. Não sabem. Não imaginam o trabalho que dá continuar a ter coração depois de aprender tantas razões para o fechar. Não imaginam quantas vezes a minha primeira vontade foi acreditar e a segunda foi lembrar-me. E quase sempre vence a memória. A memória é uma sentinela cruel. Não dorme, não perdoa. Quando alguém se aproxima, ela começa imediatamente a mostrar fotografias de todos os que chegaram antes. Este também sorria. Este também prometeu. Este também parecia diferente. E eu fico ali, entre a vontade de confiar e o conhecimento do que pode acontecer quando confiamos. Talvez seja por isso que algumas pessoas me julgam complicado. Não sou complicado, sou acumulado. Sou tudo aquilo que me aconteceu e que não desapareceu quando acabou. Carrego pessoas que já não conheço. Carrego versões antigas de mim. Carrego despedidas que nunca tiveram despedida. Carrego perguntas que ficaram sem resposta. Carrego palavras que ouvi há anos e que ainda hoje sabem exatamente onde me ferir. Sofri. Talvez mais do que conto. Certamente mais do que mostro. Mas há uma espécie de pudor na dor. Há sofrimentos que se tornam tão íntimos que falar deles parece quase uma traição. Como se a tristeza fosse uma pessoa adormecida e pronunciar-lhe o nome pudesse acordá-la. Por isso calei muito. Não por falta de coisas para dizer, mas porque há dores que perdem dignidade quando são explicadas. E eu fui ficando em silêncio. Vi pessoas fazerem mal e não procurei destruí-las. Não porque fosse santo. Longe disso. Também senti raiva. Também imaginei vinganças. Também houve noites em que desejei que alguém sentisse um pouco daquilo que me fez sentir. Sou humano. Tenho sombras. Tenho lugares dentro de mim, nem sempre entre a luz. Mas depois, quando a raiva passa, fica apenas uma tristeza enorme. E percebo que acrescentar dor à dor não cura dor nenhuma. Então escolho afastar-me. Escolho calar-me. Escolho não devolver.
e muitas vezes confundem isso com fraqueza. Que confundam. Há guerras que só se vencem recusando-nos a lutar. Há pessoas que esperam que nos transformemos nelas para poderem justificar aquilo que nos fizeram. Eu recuso-me. Se me feriram, não quero aprender a ferir. Se me abandonaram, não quero tornar-me alguém que abandona. Se me mentiram, não quero fazer da mentira minha língua materna. Se me tiraram alguma coisa, não quero passar o resto da vida a tirar aos outros. Talvez a minha maior vingança tenha sido esta: continuar humano, continuar capaz de me comover, continuar a parar por alguém que sofre, continuar a sentir pena até de pessoas que talvez não tivessem pena de mim, continuar a acreditar que a bondade não é estupidez só porque o mundo tantas vezes a castiga. E às vezes pergunto-me se isso é coragem ou apenas uma forma diferente de loucura. Porque custa. Meu Deus, como custa continuar bom, quando ser mau seria mais simples. Custa não endurecer, custa não transformar cada nova pessoa na culpa das pessoas antigas. Custa olhar para alguém e dizer intimamente: eu sei que podes ferir-me, mas não vou condenar-te antes de o fazer. Há quem tenha nascido leve. Invejo essas pessoas. Pessoas que atravessam a vida sem examinar cada sombra, que gostam sem interrogatórios, que adormecem sem reconstruir o dia inteiro, que recebem uma mensagem e vê apenas uma mensagem. Eu vejo pontuação, hora, demora, palavras escolhidas, palavras evitadas, uma frieza que talvez nem exista, uma distância que talvez esteja só em mim. É cansativo viver desta maneira. Ser simultaneamente homem e testemunha de mim mesmo. Estar dentro da vida e ao mesmo tempo sentado algures a observá-la acontecer. Às vezes queria apenas sentir, sem compreender. Amar sem prever. Confiar sem recordar. Mas talvez eu já tenha atravessado demasiadas coisas para regressar a essa inocência. Há portas que depois de abertas não voltam a ser paredes. E no entanto, apesar de tudo, ainda tenho esperança. Isto talvez seja o que mais me espanta em mim. Depois de tanta coisa, ainda espero alguma coisa das pessoas. Depois de tantas despedidas, ainda me emociono com chegadas. Depois de promessas quebradas, ainda há uma parte de mim que quer acreditar quando alguém diz: fica. Depois de conhecer a escuridão, não deixei de procurar a luz. Talvez porque aprendi que uma pessoa não se mede pelo sofrimento que recebeu. Mede-se pelo que faz com aquilo que recebeu. Há quem transforma a dor em arma. Há quem a transforma em muro. Há quem passa o resto da vida a cobrar aos inocentes as dívidas deixadas pelos culpados. Eu tentei fazer outra coisa. Transformei a minha dor em escuta, a minha solidão em compreensão, as minhas perdas em cuidado, os meus enganos em atenção, as minhas cicatrizes numa espécie de mapa para reconhecer feridas semelhantes nos outros. Quando vejo alguém calado, não penso imediatamente que nada tem para dizer. Talvez estejam apenas a sobreviver por dentro. Quando alguém se afasta, não suponho logo desinteresse. Talvez esteja cansado de ser mal compreendido. Quando alguém desconfia, não lhe exige confiança. Talvez alguém antes de mim tenha usado essa confiança contra ele. Aprendi que quase toda a gente carrega uma história invisível. E talvez por isso julgue menos. Não porque tudo seja desculpável. Não é. Há atos que exigem distância. Há pessoas das quais é necessário partir. Há portas que devem permanecer fechadas.
Perdoar não significa regressar. Compreender não significa permitir. Amar não significa entregar novamente a faca a quem já nos cortou. Também aprendi isso. Bondade sem limites torna-se abandono de nós mesmos. E eu já me abandonei vezes demais para manter pessoas comigo. Hoje sei. Às vezes amar alguém é desejar-lhe bem de muito longe. Às vezes o silêncio é a única resposta para preservar a alma. Às vezes partir é a forma mais honesta de permanecer inteiro. E talvez eu seja tudo isto. O homem que escolheu a solidão não porque deixou de precisar dos outros, mas porque aprendeu a precisar também de si. O homem que pensa demais porque sentiu demais. Um homem que lê rostos porque já acreditou demasiado em palavras. Um homem que confia devagar porque entregou depressa demais. Um homem ferido que decidiu não fazer das feridas uma autorização para ferir. Não sei se isso me faz bom. Nem quer dizer que sou. Talvez quem pensa ser bom já esteja perigosamente perto de deixar de o ser. Só sei aquilo que tento. Tento não aumentar a escuridão. Tento não deixar pior o coração de quem passa por mim. Tento que as pessoas saiam da minha vida com menos peso do que aquele com que chegaram. Nem sempre consigo. Também erro. Também magoo. Também tenho dias em que sou precisamente aquilo que prometi nunca ser. Mas depois volto. Olho para mim, reconheço-me, peço desculpa quando consigo, sofro quando falho e começo outra vez. Talvez a bondade seja apenas isso, não uma natureza perfeita, mas uma escolha repetida. Escolher não devolver a crueldade. Escolher não rir da fragilidade. Escolher ouvir. Escolher ficar quando podemos. Escolher partir sem destruir. Escolher não usar contra alguém aquilo que ele nos contou quando confiava. Escolher proteger até segredos de pessoas que já nem fazem parte da nossa vida. Porque um dia confiaram em nós. E isso deveria significar alguma coisa. Num mundo onde quase tudo parece durar tão pouco, eu ainda quero que algumas coisas signifiquem alguma coisa. Uma palavra, um abraço, uma promessa, uma amizade, um amor, uma presença. Talvez seja antiquado. Talvez seja ingênuo. Talvez tenha nascido com demasiada eternidade dentro de mim para um mundo apaixonado pelo provisório. E talvez seja por isso que tantas vezes fico sozinho. Mas hoje, olhando para tudo aquilo que vivi, não desejaria ter sentido menos. Não desejaria ter amado menos. Não desejaria ter acreditado menos. Mesmo sabendo o preço. Se para sofrer menos eu tivesse de me tornar incapaz de sentir, então teria sobrevivido à dor à custa de mim próprio. E essa seria a verdadeira derrota. Por isso, ainda sou este. Estranho, cansado, atento, desconfiado. Demasiado consciente de pequenas mudanças nas pessoas. Demasiado habituado a despedidas que ainda não aconteceram. Mas aberto. Ainda aberto. Com todas as razões que tive para fechar-me. Ainda aberto. E quando penso nisso, há uma espécie de orgulho triste que não sei explicar. Não um orgulho de ser melhor. Nunca é isso. Mas o espanto de ainda ser eu. Depois de tudo, ainda ser eu. Talvez haja quem veja solidão. Eu vejo paz. Talvez haja quem veja excesso de pensamento. Eu vejo procura.
Talvez haja quem veja desconfiança. Eu vejo memória. Talvez haja quem veja cicatrizes. Eu vejo os lugares por onde a vida tentou entrar para me destruir e encontrou qualquer coisa que decidiu continuar. E então compreendo. Talvez não tenha sido feito de forma diferente. Talvez tenha sido quebrado de maneiras diferentes. E tenha passado a vida a escolher como juntar os pedaços. Não para voltar a ser quem era. Esse já não existe. Mas para construir alguém que ainda consiga olhar o mundo sem lhe devolver toda a dor que recebeu dele. E se isto for fraqueza, que seja. Se isto for ingenuidade, que seja. Se continuar a acreditar na bondade, depois de conhecer tão bem o contrário, for uma espécie de loucura, então que eu enlouqueça inteiro. Porque há coisas em mim que eu gostaria de mudar. Mas esta não. Esta não. A capacidade de sofrer e não desejar sofrimento. A capacidade de perder e ainda saber amar. A capacidade de conhecer a mentira e continuar a escolher a verdade. A capacidade de conhecer o abandono e ainda saber ficar. A capacidade de atravessar a noite sem me tornar noite. Essa eu quero conservar. Até ao fim. Porque talvez um dia, quando toda esta estranha viagem terminar e eu puder finalmente olhar para trás sem ter de continuar a caminhar, não me importe de saber quantas vezes fui enganado, quantas vezes perdi, quantas pessoas partiram, quantas noites chorei sozinho, quantas vezes pensei demais, quantas vezes tive razão quando preferia desesperadamente estar errado. Talvez então só queira saber uma coisa. Se apesar de tudo consegui passar por este mundo sem deixar que ele me ensinasse a ser cruel, e se a resposta for sim, então talvez sorria. Talvez feche os olhos. Talvez finalmente descanse. E talvez pense que sofri e não me tornei sofrimento, que conheci a mentira e não me tornei mentira, que fui abandonado e não fiz do abandono uma casa, que vi máscaras e ainda procurei rostos, que tive medo e ainda assim amei, que tantas vezes fiquei sozinho e nunca deixei completamente de esperar por alguém, que a vida tentou endurecer-me e falhou. E depois de tudo o que perdi, de tudo o que vi, de tudo o que calei, de tudo o que sobrevivi, ainda sou capaz de sentir, ainda sou capaz de amar, ainda sou capaz de ser gentil, ainda sou capaz de olhar para outro ser humano e não ver apenas aquilo que ele me pode fazer, mas também aquilo que talvez lhe tenham feito. E acima de tudo, com todas as minhas contradições, com todas as minhas cicatrizes, com todos os meus silêncios, com esta alma cansada que continua inexplicavelmente a caminhar, ainda sou.